Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre vazio sanitário como estratégia para manejo de enfesamento. Bom, o problema dos mulicute entrou na safra 2019-20 muito forte no estado do Paraná. A nível de sudoeste do Paraná a gente teve algumas lavouras que a gente teve 70%, 80% de acamamento, né, praticamente inviabilizando colheita em muitas áreas. E aí essa problemática vem se agravando. Na safra 2021, como a gente teve forte restrição hídrica, muitas áreas até não deu para ter uma ideia da problemática da cigarrinha, porque ficou sombreado, né? Estresse hídrico e dano por cigarrinha, né? Isso tanto na safra quanto na safrinha. Mas um tempo atrás eu até fiz um vídeo onde eu mostrava, né, distintos materiais lado a lado, material suscetível produzindo abaixo de 150 sacas por alqueire e materiais tolerantes batendo a casa aí das 350 sacas por alqueire, isso no milho na safra passada. Bom, veio o inverno, a gente teve 7, 8 eventos de geada, eventos fortes, né? E agora, né, saindo a campo, né, vou colocar um videozinho para mostrar uma gravação que eu fiz aqui numa área de milho guacho, né? Tá? Que estava totalmente infestada por cigarrinha. Então a gente caminha em vários locais e onde a gente para e tem milho guacho, a gente tem a presença de cigarrinha. Tá? Então ela não morreu com a geada e a gente observa já uma alta infestação. E a gente, naturalmente, né, tem milho de agosto a agosto. Né? Essa semana, indo a Pato Branco, eu observei dezenas de produtor colhendo milho safrinha e outras dezenas de produtor fazendo já a semeadura do milho safra. Né? Então, pessoal, para a gente entender, né, a importância do vazio sanitário, a gente tem que entender o ciclo de relação, né, patógeno, hospedeiro e ambiente. Algo positivo nessa doença é que o milho é o único hospedeiro dela. Tá? Se não tiver o milho, o patógeno, os enfesamentos, os mulicute diminuem drasticamente, né? Mesmo ele podendo sobreviver no vetor, né? Que é a Dalbulus maides. Então essa cigarrinha, ela tem um ciclo biológico do ovo ao adulto que fica entre 25 dias, por volta disso, e ela tem uma fase adulta de 60 até 80 dias. Tá? Então, o que o vazio sanitário ele precisa? Né? Ele precisaria de um intervalo de pelo menos 90 dias. Né? Numa situação hoje, onde a gente tem milho safrinha sendo colhido e do lado milho safra sendo semeado. Então, pessoal, por mais que a cigarrinha possa até alguns exemplares sobreviver um período um pouco maior, quando eu reduzo o hospedeiro, né, ou a presença do hospedeiro, eu consigo reduzir muito a população da praga. E quando eu reduzo a população da praga, fica mais fácil de iniciar, né, uma nova safra e um novo manejo. Né? Quanto maior o número de cigarrinhas, maior o dano. E quanto antes ela acometer a cultura, maior o dano provocado ainda. Tá? Então está cada vez mais difícil, porque critério de manejo, qual que é o critério de manejo? Tem ou não tem a cigarrinha. Né? Por quê? Porque a gente não sabe se ela está infectada, se ela está transmitindo os mulicutes ou não. Tá? Então essa é a problemática. Até porque a sintomatologia na planta demora 3, 4 semanas. E muitas vezes, nem observando a sintomatologia, os danos de quebra de potencial produtivo podem chegar facilmente a 20% ou 30%. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer em outras palavras? 2 anos atrás, né, a gente estava conhecendo essa praga, não sabia o real dano que ela podia causar. Agora nós estamos numa situação, né, safra 2021-22, entrando com a nova safra de milho, e a gente vê já uma alta pressão de cigarrinha.
Esses materiais de milho safra, esses híbridos, naturalmente têm uma suscetibilidade maior, né? Porque a cigarrinha sempre foi problema, ou mais ou menos grave, né? A nível de centro-oeste, sempre que eu digo já um histórico aí de 8, 10 anos. Ela chegou no sul e aí naturalmente sempre houve um melhoramento genético dos materiais para tolerar a cigarrinha. Os materiais de safra nunca sofreram melhoramento nesse sentido, né? Salvo agora alguns materiais mais tolerantes chegando ao mercado, né? Então, o cenário ele é muito pessimista em relação a essa praga. Até porque, em função da grande capacidade migratória, mesmo se fazendo o posicionamento de inseticida, a gente retorna na área 4, 5 dias depois e parece que o produto não funcionou, né? Por quê? Porque há uma grande reinfestação da praga na área. Então, pessoal, isso tudo faz a gente assumir faz a gente discutir, né, a possibilidade de estabelecer um vazio sanitário. Do mesmo jeito, né, que lá em 2015 e 2016 foi estabelecido para a soja safrinha, né? Quer dizer, se proibiu soja safrinha, né, pensando em manter a eficiência do produto e para não comprometer a soja safra, que é a mais importante. Quando a gente pensa no milho, isso é o inverso, né? O Paraná planta 2,3 milhões de hectares de milho safrinha e 300 mil hectares de milho safra. Então, se a gente for pensar em zoneamento, nós vamos ter que fechar algumas janelas de cultivo. E se a gente considerar a importância do milho safrinha versus milho safra, há uma tendência muito maior, né, que se penalize o milho safra em detrimento de uma safrinha, tá? Então, para aumentar essa janela de 80, 90 dias sem planta vegetando no campo, né? Então, esse é um grande desafio, né? Esse ano mesmo, as áreas estão sendo colhidas agora porque houve geada, né? Porque se não tivesse ocorrido geada, possivelmente elas iam adentrar o mês de setembro para ficarem prontas e permitir colheita. Então, pessoal, a situação ela é muito complicada, né? Porque para você estabelecer um vazio sanitário, você vai ter que ter uma janela de 90 dias por volta disso e você vai ter que comprometer, né? Ou a safra ou a safrinha, tá? Como a nível de Brasil 80% do milho é produzido na segunda safra, né? Nem diria mais safrinha, se a gente for pensar num vazio sanitário, é possivelmente mais fácil, eu diria, penalizar a safra do que a safrinha. Tá? Isso a nível de Brasil, mas não a nível de sul do Brasil, né? Quer dizer, a gente sabe a importância que o milho safra tem dentro dos sistemas de produção, para a rotação de cultura, né? Para aporte de palhada, para a oferta de milho grão no Brasil, né? Quer dizer, a gente começa a colher milho em fevereiro, né? Março, senão a gente vai colher milho quando, né? Então eu dinamizo o sistema produtivo. Sem falar a importância, né, que o milho safra tem para a atividade de leite, né, como potencial de produção de silagem, né, sendo muito superior tecnicamente a um milho safrinha. Tá? Então, pessoal, a questão do zoneamento, ela é uma estratégia eficiente, mas o desafio vai ser como implementar esse vazio sanitário, né? Como fazer ele, né? Considerando a importância do milho safra para o Brasil, para o sul do Brasil, e a problemática que essa janela ininterrupta de milho vegetando no campo tem provocado. Tá? Então esse vídeo, assim, a gente está conhecendo mais a praga, a gente sabe que a capacidade de dispersão dela vai de 30 quilômetros ou mais. A gente sabe que o período de sobrevivência pode ser de até 5 meses, alguma literatura traz, né? Então, nós não vamos, mesmo com o vazio sanitário, resolver erradicar a praga, mas a ideia é justamente reduzir pressão de inóculo para iniciar uma nova safra com uma pressão menor e conseguir efetivamente ter manejo. Tá? Então, não existe ferramenta única de manejo, né? Existe uma série de opções. Sincronizar a época de plantio é uma estratégia que teoricamente
na teoria funciona muito bem, mas na prática é extremamente difícil de estabelecer, né? Porque o produtor tem diferentes realidades a nível de propriedade. Então a gente começa a plantar milho safra agora, essa semana, né? Semana que vem, né? Final de agosto, e vai até segunda quinzena de setembro. E a situação ela é muito complicada, né? Então eu faço esse vídeo para a gente pensar um pouco, né? Até que ponto a gente vai efetivamente conseguir estabelecer um vazio sanitário mas talvez possibilidade de semeadura de milho pós 15 de fevereiro seja algo no qual a gente deva de fato estabelecer um vazio sanitário e proibir, porque o potencial produtivo, o risco produtivo associado é muito grande e isso tem resultado em colheitas muito tardias, né? E uma série de problemáticas a nível de campo. Tá? Se ele for plantado dentro de uma janela ideal, ele vai sair no cedo, menor risco, vai viabilizar, como a gente tem aqui, uma aveia pós-colheita de milho safrinha, né? Isso também depende de clima, né? Por exemplo, esse ano a gente sabe que a semeadura atrasou em função do atraso do semeador de soja, né? Depois pegou toda a seca, enfim. É uma problemática que eu trago aqui para a gente pensar, analisar, discutir, né? E por quê? Porque é bem provável que num futuro breve a gente tenha aí um vazio estabelecido e a gente precisa da sociedade discutindo cada vez mais isso para que ele impacte o menos possível, né? A vida do produtor. Perfeito, galera? Um abraço, obrigado pela atenção, deixe seu comentário abaixo.